Que diremos, pois, à vista de todas as coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Olá, irmãos e amigos. Estamos juntos mais uma vez a fim de meditarmos na Palavra de Deus. Meu nome é Edivaldo e hoje gostaria de compartilhar mais uma meditação baseada no Evangelho de Marcos, capítulo 4, versos 35 ao 41. Assim diz a palavra do Senhor. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: Vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo, com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importa que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: Quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Nós corremos o risco em nossa vida de seguirmos um Jesus reduzido ou reduzi-lo ao nosso tamanho, ao invés de seguir Jesus como Senhor dos Senhores. A religião acaba fazendo isso, pois o crucifixo e a manjedoura são sinais dessa redução. O crucifixo porque Jesus é como se fosse um coitado, sempre morrendo. E a manjedoura porque Jesus é sempre um nenê, nunca cresce. Por estas expressões populares, Jesus não ameaça e nem manda em ninguém. Aliás, ele é quem precisa de assistência. A tendência humana é reduzir Jesus ao nosso tamanho, à nossa índole e ao nosso conceito espiritual. Porém, esta redução não presta atenção na verdade bíblica sobre Jesus. A Bíblia apresenta um Jesus magnífico, vitorioso. Melhor que reduzir Jesus espiritualmente é ler com cuidado os relatos bíblicos e perguntar, como os discípulos perguntaram: Quem é este? Nosso espanto quanto às dimensões de Jesus leva à certeza de que somos nós que precisamos nos conformar a Ele e não Ele a nós. Jesus, exausto, depois de um dia cheio de ensino por meio de parábolas, dorme no assento, na popa do barco. A tempestade assusta os discípulos, tanto que têm medo de morrer afogados. Jesus, uma vez acordado, reprova a falta de entendimento dos discípulos e a sua falta de confiança nele, pois ele havia dito: Vamos para o outro lado. O que mais podem querer? Estão com o Messias. Por que ter medo? Jesus, então, fala ao vento e ao mar para mostrar autoridade sobre a natureza que ele mesmo criou. Sua ordem direta à natureza elimina a possibilidade de alguém dizer: Que sorte, o vento parou. Não, este milagre demonstra o senhorio absoluto de Jesus. Jesus não fala como um intercessor, fala como Deus, que domina
a sua criação. E isso levou os discípulos a perguntarem: quem é este? Quem é esse Jesus que manda até na natureza? A resposta a esta pergunta define adequadamente a pessoa de Jesus. Ele é o Criador. Ele é o Senhor. Fé, neste contexto, é fé que Deus age por meio de Jesus, nunca separadamente da sua pessoa. Fé em Jesus é fé em Deus, porque Jesus é o Filho de Deus. Os discípulos tímidos são homens sem esse tipo de fé ainda. Este milagre revela o segredo do reino de Deus. É necessário reconhecer que confiança em Jesus é requisito essencial para a salvação. O reino está presente na pessoa e obra de Jesus. E eles deviam confiar, pois Deus já lhes revelara o segredo do reino de Deus. Jesus já se dedicara a eles integralmente. Por que duvidar? Eles até experimentaram a fé, mas ainda não a colocaram em prática. Ainda não produziram o que a fé exige, uma entrega total ao Senhor. Você já tem esse tipo de fé? Confia completamente no Senhor? É isso que Ele espera de nós. A indagação, quem é este? Mostra o começo do entendimento da verdade total sobre Jesus. Ou seja, as coisas para a vida dos discípulos vão mudar. Porque apesar da lentidão em entender, estão caminhando rumo à compreensão sobre quem de fato Jesus é. Você já compreende quem Jesus é? Ele é o Senhor dos senhores. Agindo assim, com esse entendimento, estão sendo verdadeiros e revelando suas limitações humanas. Mas a indagação de Jesus revela também que não devem continuar sendo assim. É necessário crescer na fé. A pergunta no final dessa história revela que o coração humano necessita se prostrar diante desse homem para compreendê-lo, pois sem a devida compreensão, o ser humano não é levado à confissão de que Jesus é o Senhor. Em vez de reduzirmos Jesus a nosso tamanho, vamos glorificá-lo como Senhor. Vamos nos conformar a Ele, crendo e sabendo que Ele é mais do que capaz de cuidar de nós em toda e qualquer situação. A igreja, nesse caso, é uma tripulação de um navio, como este momento em que os discípulos viveram, sujeita a dificuldades, tempestades inesperadas, perseguições, perigos, mas a fé e a confiança em Jesus é a solução para continuar vitorioso com o Senhor. Podemos ficar no ponto de naufrágio, a ponto de morrer. Pode duvidar em face da suposta passividade dele. Pode vir dúvida às vezes. Mas não deixe de orar, pois a oração e o nosso grito por socorro pode despertá-lo. E jamais devemos esquecer que quanto maior a tempestade, maior a sua fidelidade para nós. São momentos assim em nossa vida
que revelam a grande bondade do nosso Senhor. Que Deus te abençoe. Amor de Jesus, que diremos, pois, à vista de todas as coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem tentará acusação contra os filhos de Deus? É Deus quem nos justifica, quem nos condenará. Nem a morte, nem a vida, nem a angústia ou espada nos separarão do amor de Jesus.